Fala pessoal, bem-vindos a mais um Geração G4. Essa é uma edição especial do nosso podcast. Estamos aqui no Clara Resort em Ibiúna, onde a gente está tendo este final de semana a 7ª edição do G4 Class, que é o encontro dos membros do G4 Clube. A gente reúne os membros, trazemos professores, trazemos alguns empresários de renome para poder passar um final de semana de muito conhecimento, de muito network, de muita experiências para esses membros. E a gente resolveu gravar um episódio do nosso Geração G4 aqui para aproveitar, vários desses membros de todas as regiões do país vão estar aqui concentrados. A gente convidou alguns deles para bater esse papo e trazer muito insight, muita informação para vocês. Hoje está um dia lindo aqui, baita sol lá fora, vocês vão ver aí, a equipe vai passar algumas imagens do local de onde a gente está gravando hoje esse episódio, mas a gente está aqui perdendo um pouquinho desse sol para estar aqui conversando, batendo esse papo com vocês para entregar muito conhecimento, muito insight, muita informação aí para vocês. E eu convidei nada mais, nada menos que um grande amigo meu, nordestino, assim como eu, um cara que está aí liderando um negócio incrível. Ele vai contar a história dele, de como que ele se tornou um advogado e depois se tornou um empresário advogado. E eu estou falando nada mais, nada menos do que meu querido amigo Sérgio Vieira. Ele que é amigo, cliente, meu advogado também, algumas questões, e se tornou aí já uns 2 anos que a gente tem uma relação aí onde ele tem sido meu consigliere, né? Aquele cara que quando eu tô precisando de um conselho, de alguma coisa assim, eu bato na porta dele, a gente bate aquele papo. Normalmente com uma tacinha de vinho na mão, né, Sérgio? Hoje ajuda. A gente tá na água para hidratar, mas, cara, prazer enorme estar recebendo você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Essa edição especial aqui do Geração G4. E, como eu te falei, a ideia aqui não é simplesmente contar uma história, né? É principalmente trazer insights, trazer conhecimento, né? Trazer informação para quem está nos assistindo, eventualmente poder aplicar isso na jornada deles. Mas tudo isso precisa de um contexto. Então, conta um pouquinho aqui pro pessoal que está nos ouvindo, quem que é o Sérgio Vieira, de onde que veio o Sérgio Vieira. Vamos lá, obrigado pelo convite mais uma vez, mas sempre uma honra estar contigo, estar com o time do G4. Sou alumni do G4 Imersão, sou membro do G4 Club, a diversidade aí dos 150 membros em profissões, em segmentos, em territorialidade. Então, estar aqui com vocês hoje, batendo mais esse bate-papo, fazendo mais esse bate-papo, é uma honra, uma satisfação. De forma resumida, Sérgio Vieira, sou advogado, sou pai do Enzo, marido da Gabriela, estou com 39 anos, sou advogado, nasci em São Paulo, com 6 meses, família mudou para Bahia, então cresci em Salvador, me sinto nordestino, baiano, de coração e de alma, e mudei para Manaus em 2010. Entrei no escritório em Salvador em 2009, 2010 fui transferido para Manaus e lá estou desde então. 13 anos de escritório, 12 anos em Manaus, 39 anos de idade e bastante história para contar. Que legal, cara, que legal. Sérgio, então vamos começar exatamente entendendo um pouco dessa transição, né? Você se formou, acredito que lá em Salvador, né? Exatamente. 2002 a 2006 eu fiz a faculdade de Direito em Salvador. Em Salvador. E aí você foi, você já saiu da faculdade pensando em eventualmente ter o seu escritório? Ou você foi pro mercado de trabalho, né? O trajeto normal, né, de um advogado? Como é que eu fui parar no direito primeiro? Por exclusão. Pai contador e administrador, área de exatas, mãe psicóloga da área de humanas. Núcleo duro da família, 4 pessoas em Salvador, num período que não tinha redes sociais, internet, não tinha proximidade e smartphone, então crescemos distantes da família. Nenhum advogado na família, nenhum operador do direito, ninguém da área jurídica. E comecei a trabalhar com 13, 14 anos com meu pai no escritório dele de contabilidade, com as exatas. Eu gosto de matemática, só que eu não sei. Então foi descartada a área de exatas. Entendi. No máximo que eu sei calcular, o pessoal diz que advogado sabe calcular 20%, é mentira. A gente sabe calcular 10 e multiplicar por 2, é o máximo que a gente consegue chegar na matemática, é isso. Então as exatas foram descartadas por desconhecer, não ter o mínimo necessário. A biológica, as áreas da saúde, eu passo mal para doar sangue, também ficou fora. Restou as humanas e dentro das humanas, mãe psicóloga, preferi buscar alguma outra área e nas humanas, via de regra, ali a gente tem psicologia, direito, geografia, história, filosofia, que são, salvo a psicologia e o direito, as outras cadeiras, as outras faculdades, estão geralmente focadas na área acadêmica. Para dar aula e tal. Então, por exclusão, fui fazer direito. Entendi. Não nasci
com 5 anos eu falei para alguém que ia ser advogado. Mentira. Fui tirando da frente o que tinha, fiz os testes vocacionais à época, deu para a área de humanas e optei por fazer direito. Cursei de 2002 a 2006, terceiro, quarto semestre já entrei para os estágios, trabalhei em alguns escritórios. Quando eu formei, eu já era trainee de um escritório no último ano, então formei final de 2006 e fiquei no meu primeiro ano de formado, 2007 lá, naquele escritório. De 2007 a 2009 eu tinha uma outra experiência em um outro escritório. Em 2009, eu fui convidado a trabalhar na Nelson Williams, que é onde eu estou hoje. E aí vem o primeiro insight que talvez faça sentido para quem está nos ouvindo, que é o bate-papo, que acho que é a ideia da nossa conversa hoje, que é trazer ideias. Então, networking foi meu ponto de partida. Por quê? Quem me convidou para entrar na Nelson Williams foi um amigo de faculdade. Estudamos juntos, de 2002 a 2006. Ele foi um dos primeiros colaboradores. Eu neguei 2 convites do escritório. Primeiro eu neguei... Com a Nelson Williams? Com a Nelson Williams. O segundo eu neguei e, graças a Deus, foram insistentes comigo. E no terceiro eu aceitei. Entendi. Então, a importância do networking é a gente manter relações saudáveis e ativas. Sim. Porque aquela pessoa que me convidou, ele tinha outras pessoas para convidar. E certamente o fez. E algumas entraram, outras ficaram, outras não aceitaram. E dentre as opções de pessoas para convidar, ele lembrou de mim. Entendi. Então, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, então, Sérgio. Então, hoje, né, a gente conhece o Sérgio, quem já segue o Sérgio aí em rede social ou acompanha um pouco a jornada do G4 Clube, né, obviamente já percebe que o Sérgio tem essa pegada, né, de relacionamento, de criar conexões, né, de uma maneira muito suave, natural, saudável, que eu também concordo que é a melhor maneira, né? É despretensiosa e as coisas vão acontecendo. Mas o Sérgio lá de 2002 a 2006, lá na faculdade, já tinha esse mesmo estilo? Muito antes, Tony. Sempre tive facilidade de lidar com gente. Entendi. Independentemente de raça, classe social, idade, condição, independente de qualquer coisa, eu sempre gostei e tive facilidade de lidar com gente. Então, eu tenho relações profundas de amizade com pessoas de diversas idades, em diversos momentos diferentes da minha vida, e diversos amigos de infância que eu carrego até hoje. Então isso é um ativo que algumas pessoas nascem isso como característica, mas eu acredito que possa ser trabalhado e melhorado para quem não nasceu assim ou para quem é um pouco mais introspectivo. Então sempre gostei de conversar, de ouvir as pessoas mais velhas, de estar com gente diversa para a gente poder respirar outros ambientes e para fazer amizade. Isso. No pior cenário, você ganha um novo amigo, você tem uma pessoa mais próxima, alguém para conviver. E em diversas fases da vida, inclusive até hoje, em diversos momentos, pessoas me ajudaram, abriram portas para mim. E isso sem nenhuma contrapartida. Fizeram porque quiseram, fizeram porque eu pedi, fizeram porque achavam que eu precisava. E aí, nessa história, trazendo para o recorte da Nelson Williams, esse convite de um amigo foi uma abertura de portas. Então, por alguma razão, ele lembrou do meu nome. Poderia ter desistido no primeiro convite, porque ele fez por onde que foi me convidar, e eu recusei. Então, naturalmente, não haveria um segundo convite. A história do cavalo selado só passa uma vez. Eu tive a sorte de ter o segundo convite, e ainda assim eu declinei pela segunda vez. E foram insistentes comigo e eu sou muito grato por isso. Ainda bem, né? É algo extremamente fora da curva, você recusar 2 convites e ter o terceiro. Então, no terceiro convite eu aceitei e cá estou até hoje. 13 anos de escritório, dos quais 12 em Manaus. Legal. E aí, então, você aceitou o convite para Salvador. Exatamente. Né? Quando que foi fundada a Nelson Williams? O CNPJ é de 1999, o escritório de Salvador. O CNPJ começa em São Paulo com o Nelson Williams. Isso. O CNPJ de Salvador, 2008. Então, com um ano de abertura de escritório em Salvador, eu começo a trabalhar em 15 de junho de 2009. A época era um escritório pequeno, desconhecido, funcionava num cowork, no Smart Office. Não era a proporção que é hoje. E em paralelo, eu trabalhava num grande escritório local, que já tinha renome, já tinha tradição, eu tinha tudo que um jovem advogado recém-formado queria. Eu tinha um plano de carreira, eu tinha estrutura, eu tinha back-office, eu tinha equipe à disposição, eu já tinha tudo pronto aonde eu já estava, que era o sonho de consumo dos meus colegas de faculdade recém-formados e de grande parte de quem ali estava. E o que é que te levou, então, a se arriscar, a apostar nesse... Não, é novo, está abrindo agora, mas eu
O que é que você... Foi a figura do Nelson Williams? Foi esse seu colega que te convidou? Foi a oportunidade de começar algo meio que do zero? Acho que eu nunca respondi essa pergunta abertamente, assim, para ficar registrado. Mas eu lembro muito bem. Eu troquei algo estável, consolidado, renomado, que era o sonho de consumo dos colegas que estavam no mercado, por uma aposta de risco. Porque a Nelson Williams de 2009 não é a Nelson Williams de 2022, obviamente. Com certeza. Tanto é que ficávamos no coworking. Você perguntava no mercado, ninguém sabia o que era. E foi uma das razões que eu recusei 2 vezes. Era algo desconhecido, que não se sabia para onde estava indo. E eu estava numa cadeira segura, eu estava numa zona de conforto. Isso. Merecidamente, porque deu trabalho para ali estar. Não, o conforto era onde eu estava, mas não a forma que eu cheguei lá. Claro. Então, a terceira conversa, no terceiro convite, um dos sócios me perguntou as razões por que eu não tinha aceitado os 2 primeiros. E colocou num papel. Tudo que era objetivo, ele supriu. Ele fez alguma contraproposta que resolveria aquelas razões. E restou 1 ou 2 subjetivas, que era exatamente questão de percepção entre estar em algo consolidado e para migrar para uma aposta. Ele falou: o que é objetivo eu cubro, eu pago a conta, eu te ofereço algo que te deixe confortável, o que é subjetivo depende só de você. E naquele momento eu comprei o risco. Estava com 25, 26 anos, e o risco era dar certo. Se desse errado, eu já tinha feito um caminho, eu já tinha conseguido trilhar já tinha aberto algumas portas e, se necessário, eu poderia voltar. A gente tem receio de tomar algumas decisões, isso é necessário, porque nos traz responsabilidade e prudência, mas a gente não pode ficar estagnado. Verdade. Na revista desse mês do G4 Club, eu escrevi um artigo lá que faz um paralelo com isso. Tem uma frase que a gente ouve muito no mercado corporativo, via de regra, que é que águias voam com águias. Isso. E na prática, se der um Google aí, você vai perceber que essa frase não é verdadeira. As águias não voam com águias, as águias voam sozinhas. Isso é fato. Pardal voa com pardal, pardal voa em bando. E aprende por repetição, aprende pelo exemplo. É necessário em algum momento você voar com os demais, para que te ensine a voar, para que em algum momento, se você estiver preparado ou alguém te alçar a novos voos, você consiga voar o voo da águia. Só que na analogia com o mercado, com a tomada de decisão, dá medo. Você vai subir para uma altitude desconhecida, você não sabe o que tem lá em cima, você não vai ter seus amigos, a estrutura, o conforto em volta. Você pode não conseguir voar o próximo voo e querer voltar, e a sua vaga naquele bando não está mais lá. Você pode ser esquecido pelo grupo, você pode ser questionado que você não estava apto. Então o artigo é nessa linha. Quando estiver apto a alçar novos voos, e você nunca tem certeza se está ou não, se você não tentar, tente. E eu escrevo lá que a vista lá de cima é muito mais bonita. Não que aqui embaixo não seja, ou lá embaixo, ou aonde a gente estiver no momento. Mas se você não tomar risco e tentar, você vai ficar na incerteza do e se. Isso. E se eu fosse, e se desse certo. Então, recém-formado, novo, com a possibilidade de dar certo. E era um momento que, hoje, olhando para trás, é fácil enxergar. Não é que tinham cadeiras vazias, não tinham cadeiras. As cadeiras foram aparecendo à medida que o negócio foi crescendo. Como eu estava ali desde o início, quem chega primeiro bebe água limpa. Na criação de novas cadeiras, é natural que as pessoas que já estão lá tenham algum privilégio, alguma primazia, alguma preferência, porque se não tem cadeiras e temos poucas pessoas, o que acontece? Novas cadeiras, aquelas pessoas ali têm uma preferência para isso. Fantástico. Então foi uma tomada de risco consciente, não foi aleatória, né, que eu acordei um dia de pá virada e falei, não quero mais onde eu estou. Não, e como você falou, achei esse um baita do insight também. Você tem uma oportunidade, né? Eu não entendi se foi você ou se foi o seu colega que te convidou, fez uma lista lá com as razões objetivas. O amigo que começou, ele me indicou, eu fiz as 2 primeiras entrevistas com outras pessoas. E aí veio um sócio na terceira que conversou com essas pessoas e perguntou quem eram as pessoas que eram aptas, possíveis ou prováveis, disseram do meu perfil, falaram que eu tinha recusado 2 vezes e ele me chamou para conversar. Boa. Aí ele anotou, falou, Sérgio, por que você não aceitou as outras 2? Isso. Vou anotar aqui as razões. E eu fui falando e ele foi anotando. Mas isso é um exercício que uma pessoa que está tomando uma decisão agora pode fazer. Porque muitas vezes a gente toma decisão... sem visualizar o porquê. Sem entender, né, a figura inteira, né? E eu achei isso bem legal. Ele te ajudou, né, a tomar essa decisão. Ele colocou lá os objetivos, né, os motivos, né, objetivos, marcou todos, falou cubro todos. Nas recusas, eu comigo mesmo já havia feito. Perfeito. Por que eu vou recusar?
porque eu não tinha contrapartida que equiparasse ou justificasse. Perfeito. Até então, por isso, 2 negativas. Na terceira, quando ele faz esse exercício de escrever e ele se compromete a superar as minhas razões objetivas do não, ele deixou a decisão exclusivamente subjetiva. E aí o subjetivo cabia só a mim. E ele deixou a pulguinha atrás da orelha, né? Se esse negócio, é o que você falou, o risco era de dar certo, né? E você ficou com isso atrás. E deu. Exatamente, deu certo. Ainda bem. E me conta então, aí depois desse curto, né? Podemos dizer assim, momento lá em Salvador, outra oportunidade, que eu imagino que tenha de novo sido uma outra oportunidade de você sair de novo da zona de conforto. Afinal de contas, como você falou, você foi com 6 anos, né? 6 anos? 6 meses. 6 meses para Salvador. 6 meses. Então, sair da sua cidade natal, né, digamos assim, para ir para uma outra região, que eu imagino que você não conhecia, né? Não sabia nem botar o dedo no mapa e mostrar onde é que era. E você mais uma vez encarou e foi. Como que foi tomar essa decisão? Né? É o tão falado intraempreendedorismo, né? Que é empreender dentro do seu próprio negócio, isso é o exemplo prático. Às vezes a gente fica olhando para fora, querendo reinventar a roda, e quem conseguir reinventar está ótimo, precisa ter gente pensando nisso. Sim. Mas antes de olhar para fora, a gente precisa olhar para dentro. Fazer o que precisa ser feito onde você está. Você precisa entregar resultados. É meio clichê, mas é óbvio, mas as pessoas esquecem. Então, sempre pensando no próximo passo sem entregar o hoje. A minha missão, eu entrei em junho de 2009, minha missão era trazer novos clientes. Certo. E de junho de 2009 a outubro de 2010, eu trouxe um número significativo de clientes e isso converteu em faturamento. Esse período coincidiu com o crescimento geográfico do escritório. Nelson abriu novas filiais e precisava de pessoas para tocar novos negócios. Cadeiras que não existiam surgiram. Sim. E aí ele foi atrás, nas filiais que já existiam, quem eram as pessoas que davam resultados. Estavam performando bem. Bem objetivo. Pessoalidade zero, tinha visto o Nelson 1 ou 2 vezes, ele ia pouco a Salvador, ele fica em São Paulo. Julho de 2010, ele vai a Salvador, me chama para conversar. Confesso que eu achei que ia ser demitido, porque nunca conversou comigo, nunca vai em Salvador, me chama para conversar. Do nada aparece lá. Vai me mandar embora. O sócio, à época de Salvador, não sabia o que estava acontecendo, ficou assustado também. E foi uma conversa que eu me lembro bem, não durou mais que 5 minutos, Tony. Caramba. Ele falou, Sérgio, a gente não se conhece, estivemos poucas vezes juntos. Tem algumas oportunidades, algumas cadeiras que apareceram, que não existiam. Olhei os números das pessoas que a gente tem no negócio nacionalmente e seus números apareceram positivamente. Tem uma proposta para te fazer. Tem uma cadeira para assumir a gestão de uma unidade de negócio. As condições são essas e as condições oferecidas eram inferiores a que eu já tinha em Salvador, tá? Ô, louco. Então foi uma nova tomada de risco. Financeiramente eu já ganhava mais do que estava sendo proposto para assumir um novo negócio. Você meio que ia ter que deixar a sua carteira lá, né? Ia não, meio que não, deixei, 100%. Então eu morava com pai e mãe, zero responsabilidade financeira no final do dia, com uma rentabilidade financeira acima do que estava sendo proposto. E aí, mesmo sem falar onde era, ele só contou qual era a ideia. Falei, aceito. Onde é? Ele falou, Manaus. Ok, para quando? Ele falou, para amanhã. Mentira. Não, a conversa foi. Falei, amanhã não dá. Ele falou, não, arruma suas coisas, vê o que você precisa fazer e vai. Essa conversa foi em julho, 26 de outubro de 2010. Eu pouso em Manaus. De mala e cuia. E de novo, se falasse para botar o dedo no mapa onde era o Amazonas, confesso, infelizmente, é vergonhoso, mas eu realmente não sabia. Hoje eu conheço as 27 capitais. Então, dentro do negócio que eu já estava dando resultado, estava confortável, porque responsabilidade era limitada, minha função era pouca, só que eu fazia muito bem essa função. Não é que era pouca de desprestigiado. Eu tinha poucas coisas para fazer. Sua função era mais de prospecção. Exatamente. Eu tinha poucas coisas para fazer e eu fazia muito bem feito isso. Perfeito. E os números apareceram. Com base nesses números, eu fui validado a alçar um novo voo e tomar um novo risco. Tomar um novo risco de mudar de cidade. Sim. Nunca havia morado sozinho, então saí literalmente da saia da minha mãe. Não era casado ainda nessa época? Solteiro, não tinha um gato para dar de ração. E eu brincava quando eu fui morar sozinho que eu não sabia o caminho da roupa suja pro armário. A casa de mãe, você joga magicamente algum lugar, acontece, né? Não as sabia. coisas, né? Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Minha mãe ficava brava, finada, mãe em memória, muito carinho. Em casa a gente joga roupa em algum lugar, ela aparece no armário. Magicamente aparece em lá. Manaus, eu fiquei lá os primeiros 15 dias. Olhava pra roupa lá, né? E ela não voltava pro armário, irmão. Então, várias mudanças. Primeiro, sair de casa, que é um passo importante. Sim. E a saída de casa coincidiu com a saída da cidade, Sim. do estado, da região. Saí
Nordeste para o Norte. Sim. E é bem longe. Se dá uma dor de barriga, você não volta rapidinho para o colo da mãe. Não tem almoço final de semana de família. Uhum. Então, foram várias mudanças ao mesmo tempo numa tomada de decisão única, né? Então, se distanciar do rol de relacionamento que eu tinha construído até então. Verdade. Família, amigos, network. De uma rotina que eu já tinha para tomar novos riscos. Sim. E, de novo, com o risco de dar certo, como foi a decisão de entrar. Então, já estou dentro da estrutura, vou tentar, dentro da estrutura, um novo projeto e, se der errado, eu volto. Sim. E estava confortável do mesmo jeito. Então, o risco era dar certo. Um risco calculado, E né? deu certo de novo. Legal. O calculado é fácil quando a gente olha para trás. Sim. Porque na época era, vamos lá ver o que dá. Calculado não é calculado, talvez, o certo. É calculado o certo... de, se der errado, eu tô Se der errado, tem pra onde voltar. Exatamente, exatamente. Mas, de novo, quando você alça um novo voo, às vezes alguém senta na sua cadeira. Sim. E sentam na sua cadeira. A cadeira não fica vazia, né? Sem dúvida. Mas o risco há, mas você não pode ser irresponsável. E você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, Sérgio. Eu acho que aí a gente vai partir um pouco mais para entender agora do Sérgio gestor, né? Você, então, lá em Salvador, tinha essa cadeira muito mais focada na prospecção, né? Então, você fazia o seu papel, né? Deveria ser meio que um time de um homem só, né? Ou no máximo tinha alguém lá para te dar uma assistência, alguma coisa. Eu presa, né? E aí você partiu, então, pelo convite do Nelson para ir para Manaus. Pelo que eu entendo, pelo menos pelo que eu vejo hoje, lá em Manaus você montou um negócio. Né? Você não foi ser advogado em Manaus. Você foi lá ser um empresário que tem uma OAB. Tinha duas missões, o que eu falo da porta para fora e da porta para dentro. O da porta para fora era para fazer exatamente o que já fazia em Salvador, novos clientes, prospecção, fidelizar quem eventualmente já existisse e trazer novos. E da porta para dentro, aí sim, era uma nova missão, que era administrar um negócio, administrar pessoas, administrar processos. Então, algo que eu já sabia fazer ou que eu vinha fazendo, somado com algo que eu nunca tinha feito, ou nunca tinha feito naquele formato, com o tamanho da autonomia que me foi dada. Da porta para fora era continuar o que eu fazia, mas continuar num novo cenário, né? Recomeçar. Isso. Era fazer a mesma coisa numa nova cidade. E da porta para dentro, tocar uma unidade de negócio, que é um mega desafio para todo mundo que tem negócio e entende o que eu estou falando. E aí passa do mais básico ao mais estratégico. Contas a pagar, contas a receber. Contratar pessoas. Pessoas, processo, procedimento. Hoje eu tenho pessoas e tenho estruturas e núcleos específicos. Na época era eu. Eu tinha no máximo uma secretária. Eu contratava, eu demitia, eu controlava o caixa, contas a pagar, receber, fornecedor e tal. Hoje tem pessoas que me auxiliam com isso, mas ainda passa no meu radar. Antes de você ir para Manaus, você tinha já tido alguma experiência empreendedora? Em outros negócios, sim. Comecei a trabalhar com 14 anos como office boy. Trabalhei com meu pai no escritório de contabilidade, passei por um bingo. Fui sócio de uma fábrica de sofá. Meu pai, por alguma razão, ele sim acordou num dia iluminado e comprou um negócio. Só que ele não comprou para ele. Ele falou, comprei um negócio para você. Mentira. Sem falar comigo. E era uma maravilhosa fábrica de sofá. Hoje eu agradeço porque serviu para bastante coisa, inclusive para esse projeto que eu tive que iniciar, que me foi convidado e eu aceitei. Então, na fábrica de sofá, ele lidava com gente. Fornecedor, prestador de serviço, cliente, isso me ajudou muito. Imagino. Então, em outros segmentos, sim. Então, eu peguei minhas experiências e adaptei e lapidei para o que me foi me dado de missão, que era tocar um novo processo, uma nova unidade de negócio. Legal. E isso 2010? 26 de outubro de 2010. 2010. Então, o dia que eu cheguei em Manaus. Fizemos 12 anos, então, de Nelson Williams lá em Manaus, né? E, Sérgio, então, me conta um pouco mais dessa trajetória e, ao mesmo tempo, acho que dá pra gente entrar um pouquinho aqui. O próprio Nelson, né? O Nelson Williams, né? Advogado, ele criou, né, um império, né, podemos dizer assim, dentro desse mundo da advocacia. Inclusive vamos ter ele como um dos palestrantes dessa edição aqui do G4 Class. Como que foi, né, nessa época que você foi para Manaus, você já foi com um título de sócio, ou não? Fui com o título de diretor, a sociedade veio logo em seguida. A sociedade veio em seguida. Então, como que foi esse momento de se tornar sócio e como que é ser sócio de um cara, de uma águia, né, como o Nelson Williams? Tem várias perguntas em uma aí. Vamos lá.
A gente não tem um paradigma de mercado, um outro escritório, sem desmerecer ninguém, eu vou explicar por quê. Tá. A gente não tem quem copiar. Sim. Não é que existiu uma estrutura X e o Nelson falou, quero ser parecido ou igual, vou fazer igual. Por Isso. quê? A gente tem estrutura própria, unidades filiais nossas em todas as capitais. Não é franquia, não é parceria. CNPJ 001 está em São Paulo e vai até o 0040. Então, além das capitais, tem unidades em alguns interiores. Sim. Então, isso por si só já é um diferencial. Ninguém tem isso. Não tem nenhum escritório que esteja no Acre, no Rio Grande do Sul, no Piauí e no Mato Grosso do Sul. Zero. Vocês estão em todas as unidades? Todos. Então, aí vem os outros números que são proporcionais a isso. Número de clientes ativos, número de processos na nossa condução, número de áreas atendidas. Então, todos os números são muito grandes. Se olhar o número Manaus hoje, olhar o escritório de Manaus, comunidade independente, para o mercado Manaus é muito grande. São 200 pessoas em Manaus e quase 100 mil processos ativos na nossa... 200 pessoas na sua equipe? 207, para ser mais exato. Nossa. Se olhar o mercado Manaus com o nosso escritório em Manaus, o nosso número é muito grande. Entendi. Se olhar o nosso número nacional, descola muito. E como é que o Nelson construiu isso? Ele vai contar a história dele amanhã no Class, mas dando um pouco de spoiler para vocês. Ninguém disse para ele que era impossível, ele foi lá e fez. É isso. Sensacional. É isso. Ele tem outras experiências, mas ele nunca trabalhou no segmento jurídico em algum outro escritório. Então, ele conta essa história muito bem, que era a ideia de ter uma única opção de assessoria jurídica para o mercado. Entendi. Não é que ele queria se reinventar a roda, ele não quis reinventar a roda. Ele olhou para o mercado e percebeu que médias e grandes empresas não tinham nenhuma opção de ter um único escritório. Então, quem está em todas as regiões precisaria ter um escritório por região. Sim. Então, ele olhou para isso e falou, tem uma oportunidade de mercado. Se eu estiver em todas as regiões, eu posso chegar para o diretor jurídico, para o diretor financeiro, para o dono e falar aqui, só tenho eu como opção para você contratar e ter uma única assessoria jurídica. E o que faz sentido disso é só lembrar da brincadeira de telefone sem fio quando você é criança. Você conversa com o seu advogado interno, que conversa com o terceirizado, que conversa com o quarteirizado, que quando chega lá na ponta, a mensagem é completamente diferente. No preposto já não está... Exatamente. Tendo agente, ou tendo uma opção que seja única, encurta esse risco. Então, não existindo nada no mercado. E deveria ter alguma razão lógica para não existir. Só que como a gente não sabia, ou ele não sabia, ele desconsiderou e fez e deu certo. Foi lá e deu certo. E ele conta que quando ele dizia qual era a ideia, falavam para ele que não fazia sentido, que ele era maluco, que quarteirizasse, que interizasse, e ele não ouviu, graças a Deus, até porque eu sou um dos que estou no extremo do país. Então, fazendo o que estava fora da curva, ele precisava de pessoas para ocupar essas cadeiras. E aí vem uma das várias virtudes que o Nelson tem, que é delegar e dar autonomia. Eu sempre tive uma procuração do negócio e dele. Comprar, vender, tocar fogo, dar, doar. Eu posso fazer, claro que tem as responsabilidades, Sei. mas se eu assinar, o negócio é feito. Legal. Tanto de compra quanto de venda e qualquer outros. E não é que ele me deu a procuração agora com 38, 39 anos, ele me deu lá com 26. Então, ele tomou um risco muito grande comigo. E hoje, de novo, é muito fácil olhar para trás e perceber isso. Sim. No momento, eles falam, é normal, né? Todo mundo deve ter e tal. Não que todos tenham, mas as pessoas que ele acredita e aposta têm. Ele, de fato, ele te dá a faca e o queijo. E tem gente que corta o dedo. Tem gente que dá o queijo para outra pessoa. Tem gente que não gosta de queijo. Tem gente que não sabe cortar o queijo. Tem perfil para todos. Sim. E não saber tá certo. Agora, ficar com a faca e o queijo sentado em casa... Sem fazer nada. Comer o queijo sozinho também não vai funcionar. Então, eu perguntei isso para ele, qual era a missão. Falei, a missão é continue fazendo o que você faz em Salvador, porque os números lá falam por si só. Recomece o que você faz em Manaus e toque o negócio como negócio. E me deu estrutura para isso também. Não é que ele me largou lá na fogueira e falou, se vira. Ele falou, tá aqui, ó, você tem 6 meses garantidos, essas contas estão pagas, você tem paz para trabalhar. A partir dos 6 meses eu vou apertar e eu quero o resultado. Sim. Então os combinados foram muito claros. E a gente fez um acordo de cavalheiros recíproco. Se em 6 meses ele não me quisesse mais lá, eu voltava para onde ele me tirou. Perfeito. E se eu não quisesse mais em 6 meses, ele me colocava de volta. Então, combinados claros no início. O risco era dar certo de novo. Era um desafio bom, porque várias coisas que um jovem, seja ele da profissão que for, almeja, sai de casa, tem independência, de alguma forma sair da saia da mãe. Oportunidade de crescer, né? Oportunidade de crescer. Meu pai é muito criativo, ele também chama Sérgio Vieira, né? Na verdade, eu também chamo Sérgio Vieira. Então, em Salvador, eu era o Sérgio
Serginho, filho do Sérgio Filho do Vieira. Sérgio. Eu me distanciei de ser o filho, a referência quando você está muito próximo e as pessoas conhecem a sua família, Isso. você é o filho de, você não tem autonomia, você não tem identidade. Então eu me descolei de tudo isso de uma vez só. E assumi a missão de fato de fazer dar certo. Porque era a única coisa que eu tinha para fazer. Eu saí do dia a dia ali de happy hour, de encontrar as pessoas, então eu tinha uma única missão. E isso fica bom também. Sim. Quando você não tem opção, é uma boa opção, você só tem aquilo. Exato, vai lá e faz. E se você não fizer, a culpa é só sua. Não dá para apontar o dedo, né? Não tem como terceirizar. Não sei como é que faz para roupa suja ficar limpa. Se vira, irmão. Não queria sair de casa? Se vira. Exato. Não sei como é que cozinha o feijão. Se vira, você não queria morar sozinho? Aprende. Então é um monte de se vira, que o foco principal é fazer o negócio dar certo. Só que para isso você precisa estar bem em casa, você precisa se vestir, você precisa comer e tal. Então eu amadureci 10 anos em um. Então, quando eu chego em Manaus, já tinha uma estrutura pequena que atendia São Paulo. Eram 6 pessoas em 60 metros. Em outubro de 2010. Outubro de 22, a gente tem 600 metros e 210 pessoas. Caramba. Fantástico. E como que foi esses 6 meses aí? Que você falou que tinha 6 meses para decidir se vai ou não vai, né? E aí, aproveitando para tentar responder essa pergunta de uma maneira a dar um insight para alguém que está pensando em passar por um processo parecido de expandir o seu negócio. Pode ser um escritório de advocacia ou qualquer outro tipo de negócio, né? Estou aqui, já estou bem nessa cidade, quero expandir para a cidade ao lado, para a cidade aqui do interior da minha região, para o estado vizinho. Como que foi sair e ir para um lugar onde você praticamente não conhecia ninguém, né? E você precisava ter um network, você precisava ter um relacionamento, né? O que você fez lá em Manaus para conseguir começar a construir essa trajetória? Os primeiros 6 meses eu nunca pensei ou cogitei utilizar o meu direito de voltar atrás com 6 meses. Eu estava combinado, falei, para mim já está certo, vou lá só se ele não me quiser mais. Não fiquei até o término do 6º mês pensando, será que eu vou voltar ou não? Já fui com a missão, falei, eu vou ficar. Perfeito. Acho que esse é um ponto importante. Você vai assumir uma missão nova. Não estava de férias. Por mais que você tenha uma possibilidade, né? uma retaguarda, você tem que estar comprometido, né? Verbalmente, tecnicamente, eu teria essa opção, mas no D0 eu já tinha aberto mão daquilo. Perfeito. Então eu tinha a possibilidade do Nelson não me querer mais e está tudo certo. Tá. Chegamos no dia 26, no dia 28, o Nelson me entregou a chave do escritório, uma equipe com 6 pessoas e foi embora. Me apresentou 2 dias algumas pessoas e foi embora. Com 1 mês depois, eu fui em São Paulo bater um papo com ele. Quando eu cheguei, essas 6 pessoas, é natural. Eu era o mais novo da equipe, nordestino. Dá para ver que eu não sou dos mais brancos, não sou... Apesar de ter passaporte italiano, o pessoal diz que eu sou Balotelli. Aí você dá para ver o porquê. Então, são as características que, naturalmente, as pessoas olham um pouco de lado, né? Sim. Pô, chegou agora, é novo, mais novo do que eu que já estou aqui, nordestino, baiano, moreninho e tal. As pessoas não respeitavam muito. E é normal. Se é preconceito, se é bairrismo, pode dar no que for. Tem que lidar com isso. É assim. E eu precisava executar a minha missão. Isso. Tinha um motorista à época que atendia o Nelson quando ele ia para Manaus. Ele ia a cada 15 dias e tinha um carro no escritório à disposição. Eu me peguei no seguinte contexto. Eu tenho todas essas características. Se eu for andar neste carro com este motorista, vai ficar estranho, vai ficar muito soberbo. Acabei de chegar num lugar, pouca idade. Se o cara abre a porta do carro para mim sentar atrás, é desproporcional o que preciso fazer, que é gerar confiança, ter um relacionamento próximo com o visual que as pessoas vão ter de mim. Entendi. Com o motorista descendo do carro e abrir a porta para mim naquele momento. Cada coisa tem o seu momento. Sim. Naquele momento não fazia sentido. Perfeito. No primeiro dia eu mandei o motorista embora. Eu tinha autonomia, mas não sabia. Aquele dia eu validei que eu tinha autonomia. Porque o Nelson me entregou a chave, o motorista disse que o Nelson tinha mandado eu dar um aumento para ele. Ele sentou na minha frente e falou, Nelson mandou você me dar um aumento. Falei, além de você não ter aumento, você não tem mais trabalho, você está sendo demitido agora. Caramba. E a resposta dele foi muito simbólica. Ele falou, não foi você que me contratou, você não pode me demitir. Falei, você tem razão, liga para quem te contratou, mas aqui você não trabalha mais. E eu fui, obviamente, nos bastidores validar se eu ainda tinha meu emprego, né? Senão você não me mandar embora. Já chegou mudando tudo, né?
O motorista ligou para o Nelson falou, eu te falei, quem manda no escritório hoje a partir de então é o Sérgio. Se ele te mandou embora, você está demitido. Então o motorista foi validar com o Nelson e o Nelson outorgou de fato a procuração naquele dia. Isso te deu um baita de um recado, né? Deu. E mostrou um pouco da... Me deu um baita do cagaço e uma validação de que realmente fazia sentido. Mas te deu a segurança de que Ele disse que eu tinha autonomia. Isso. E o Nelson tem a palavra, né? Eu exerci a autonomia de uma forma tensionada, porque no primeiro dia o cara nem tinha decolado para ir embora, eu já tinha mandado o motorista embora, que seria uma pessoa de confiança, que chegou comigo dizendo que o Nelson havia mandado eu dar um aumento para ele. Então, mas naquele pense rápido, se vira nos 30, e foi uma excelente decisão, tá? Que o Nelson ratificou e serviu de recado para os outros 5 que ficaram. Então, já ficou aquela mensagem ali, falou, opa, mal chegou e já cortou uma cabeça. Um mês depois, Tony, eu já tinha mandado dos 6 embora, eu tinha mandado uns 3 ou 4. Aí me veio a seguinte reflexão, o Nelson me entregou um negócio pequeno e uma missão, mas de alguma forma pronto. Sim. E eu desfiz o negócio. Leitura ali. Tem que refazer, né? Quando você para e pensa, opa, eu tinha 6 pessoas, mandei metade embora, eu desfiz metade do negócio, 50%. Será que eu estou certo? Será que era isso? Será que não é? Será que ele vai ficar chateado? Será que não vai? E aí eu fui em São Paulo conversar com ele. Aí entrei para bater um papo, falou, Sérgio, como que tá Manaus? Falei, tá bem ruim. Por quê? Falei, a cidade é longe, é quente, não me adaptei à culinária, não tenho amigos, não tenho networking, não tenho o que fazer sexta-noite, sábado e domingo. As pessoas do escritório não me respeitam muito, o mercado não me conhece. Não está fácil. Ele falou, se tudo isso tivesse bom, Sérgio, funcionasse, eu não precisava te tirar de Salvador e te botar em Manaus. Aí caiu a ficha. Você tem mais alguma coisa para reclamar? Falei, não. Ele falou, então pega a mala e volta e resolve tudo isso. Porque tudo que você falou depende só de você. É você construir o networking, você adquirir o respeito das pessoas e tal. Aí volta para a missão, como é que faz isso? Eu tenho dito muito para as pessoas ultimamente que me perguntam, a gente tem o péssimo hábito de subentender e interpretar as formas do nosso jeito. Presumir e subentender. Então presume ou subentende que eu sou advogado, não preciso falar para ninguém, se o Tony precisar ele me liga. A gente não pode perder a oportunidade, nem presumir, nem subentender nada, independente do momento que você esteja. O que eu fiz naquele momento? Eu fui rodar todo mundo e pedir. Então, um mercado consolidado de uma cidade grande, que as cadeiras já estavam ocupadas, e é assim que funciona no mercado em qualquer segmento. Dificilmente você vai encontrar uma cadeira vazia com um oceano azul. Mas se você não se colocar e não pedir, é pouco provável que caia do céu. Ou alguém te indica e você fica ali passivamente esperando isso, ou você se coloca proativamente. O passivo funciona, mas não te dá a recorrência necessária para uma estabilidade. Nem a velocidade, né? Nem a velocidade. Salvo quem já está em algum momento que já fez o que precisava ser feito e depois colhe os frutos. E eu precisava fazer exatamente isso. E eu sabia disso. E era o que eu fazia. Então eu fui gastar sola de sapato, literalmente. Entendi. No estado que é industrial, de multinacional. Não é um segmento, um mercado similar a alguns outros. Lá é muito diferente. As grandes companhias estão lá, os grandes prestadores de serviços têm braço lá. Então tive várias barreiras. E rodando e batendo de porta em porta, quando a gente fala que 10, 20% é de sucesso, de êxito, na mesma frase a gente está dizendo que 80, 90% é de insucesso, não êxito. E está tudo certo, é isso. Quer dizer que a cada 10 você vai ter um sim, 2 sims? Não necessariamente. Você pode ter que bater em 1000 portas para no 901 começar a dar certo. No percentual, na matemática, está exatamente igual o percentual de 10, 20% de resultado. Depende da tal da resiliência, o quanto você aguenta ter que bater em porta e ouvir não. Depois que começa a dar certo, para quem olha de fora, parece que deu certo de forma fácil, né? Da noite para o dia. Foi da noite para o dia, aconteceu, apareceu, do nada, estava tudo pronto, entregaram uma estrutura e tal. Então, voltando para os insights práticos, como crescer um novo negócio, como abrir um novo mercado. O Nelson deu autonomia e os combinados claros desde o início, recíprocos. Precisa estar claro, senão se você não sabe o que é para fazer, nem a outra pessoa deixou claro. Então, os combinados e a autonomia. E quem estiver na missão tem que estar com aquilo com um propósito, não é plano A, é plano único. Então, para expandir negócios, abrir filiais, abrir outros mercados, outras cidades, outras regiões, o que foi feito e que eu acho que funciona? Alinhamento claro
e dar autonomia, dar as ferramentas necessárias e dar autonomia. O empresário, o empreendedor, e eu falo isso porque às vezes eu me pego pecando com isso, a gente diz que dá autonomia, conversa com a pessoa e quando a pessoa sai, a gente está aqui de alguma forma monitorando ou travando. Controlando, travando. Por achar que a pessoa ainda não está pronta. Sim. Isso é um discurso vazio na prática, no final do dia, porque você não deu autonomia. Isso. Você não deu a possibilidade de ela se provar como merecedora da cadeira ou até de entregar um resultado melhor do que foi combinado. É um risco. É um cheque em branco assinado. E pelo que você falou, por exemplo, no primeiro mês, pelo menos, lá da sua operação... Foi péssimo. Deu errado. Muito. Então, é aquela coisa... Era necessário para poder dar certo. Mas se olhar a foto, deu muito errado. Mas se não for esse perfil que você falou, de realmente dar autonomia real mesmo, o Nelson estaria olhando e falando, porra... Se ele olhasse a foto, tinha dado muito errado. Fiz cagada, olhando o filme, tira esse cara. Fez sentido. Mas ele te deu realmente autonomia. Deu. E é outro insight importante, perceber os momentos. Não dá para cobrar com base na foto. Sim. Se o projeto demanda uma maturação, a gente tem que ter estômago, e precisa mesmo, porque a ansiedade e os boletos vencem, e a ansiedade atropela. A gente precisa ter maturação e maturidade de entender que cada projeto tem um tempo de vida necessário para começar a dar certo. E precisa ter algum alinhamento também, porque às vezes os tempos não são proporcionais. O tempo do colaborador não é proporcional ao que o projeto precisa, ou você quer encurtar o prazo e as coisas não se encaixam. Não dá para encaixar quadrado no triângulo. Salvo se fizer muita força, vai deixar alguns estragos no caminho. Estraga, sim. E parece fácil de novo, sendo redundante, olhando para trás. Mas, e aí vendo... Marcão, filha da puta. Ter amigo rico é ótimo, né, velho? Atrapalha às vezes, mas é bom. Relaxa. Podemos ir? Vai piorar, porque o negócio... Acho que ele vai sair agora de novo. Não é que ele vai sair, ele nem pousou ainda, velho. Já pousou já. Já? Fiz a filmagem pra gente pôr no podcast até. Ah, tá. Então ele foi embora agora. Mas isso não tá vazando, não. Então bora. Então, ter a maturidade suficiente de entender o tempo necessário para cada projeto e ser proporcional às pessoas que estão incumbidas de cada execução disso. Quando a gente coloca uma pessoa muito boa, uma função equivocada, o erro é nosso, não da pessoa. Então, entender isso é uma virtude que o Nelson tem, de colocar pessoas nas cadeiras proporcionais ao que elas sabem fazer. Tem excelentes executores que são péssimos gestores, não por desmérito das pessoas. Cada um tem o seu papel e faz parte de uma estrutura para que o resultado final seja positivo. E cada um é essencial nisso. Quando você coloca um gestor na execução ou vice-versa, o erro é seu. Sim. Tem gente que consegue fazer bem um pouco de cada. Sim. Mas ele, como líder, como dono do negócio, ele soube e sabe escolher as pessoas certas para cada cadeira. Perfeito. Sérgio, eu acho que tivemos aqui já bastantes insights interessantes, muito legal. Eu queria agora entender um pouquinho mais do momento atual, né? A gente estava conversando antes de começar a gravar aqui. Cara, a Nelson Williams virou realmente, né, um negócio gigantesco, né? Você falou que tem 207 pessoas lá em Manaus. Lá em Manaus, na sua Brasil operação. são quase 3 mil já. Quase 3 mil. Como que é essa mudança de chave, né, para o advogado e várias outras profissões, né, contador, várias outras profissões que são similares, né, no modo de atuar, na carreira, digamos assim. Como que é essa mudança de chave do Sérgio advogado? Hoje você, óbvio, eu sei que você advoga ainda, mas hoje como que é o seu tempo? É muito mais ser o gestor lá do que o advogado, eu imagino, né? E como que é isso? Eu estou gestor, sou gestor porque fiz um MBA de gestão de negócio, administração de negócios. Você achou necessário? Essencial. Tá. Fez o G4 também, né? Fiz o G4, imersão, estou no G4 Clube e eu sou advogado. Tá. Eu nunca me dei ao luxo, ao direito de me distanciar da parte técnica. Ok. Até porque para poder dizer se está certo ou está errado, ou supervisionar, você precisa saber fazer. Sim. Se você não sabe fazer, é um pitaco vazio. Você vira refém. Então, a depender do cliente, ou do assunto, ou do valor envolvido, ou da pessoalidade, eu toco pessoalmente. Tá. Faço audiência, faço prazo e tal, mas não é a minha obrigação principal. A obrigação principal é gerir processos, procedimentos de pessoas, network, relacionamento e resultado. Essa é a minha função. Perfeito. Mas não abro mão.
A virada de chave, Tony, não sei nem se teve virada de chave, né? Pelo menos tem alguns momentos na vida aí que a gente, olhando para trás, tem os recortes no tempo. Eu nunca estive muito imerso no meio jurídico. Seminário, encontro, palestra, bate-papo e tal. Eu sempre estive fora da minha caixa. Certo. E o G4 Club é um exemplo disso. 150 membros, é só ver quantos são advogados. Isso. E alguns são advogados ou são bacharéis, mas não exercem, estão em outras áreas. Sempre gostei, em todas as fases na vida, de estar em outros ambientes. E aí tem várias razões. Para ouvir coisas diferentes, para conhecer os outros mundos. Mas essa é uma dica legal, porque eu conheço muito advogado, médico, contador... Que não sai do meio. Não sai do meio. Vive naquele congresso, vive naquela... Né? E, não, evento de negócio, tá? Não, mas não é para mim, né? Ou então, só vai se for um evento de negócio voltado só para o jurídico. Né? Isso é um site legal. Então, por ter essa característica e sempre se rolar em outros meios, inclusive em faixas etárias, eu tenho uns amigos de 70, 80 anos, que eu estou com eles não me veem como filhos, eles me veem como um amigo de infância deles. Legal. Óbvio que eu não sou, mas me tratam como tal. E eu me sinto muito bem e confortável. Como eu tenho amigos mais novos também. Sim. O Rafael Farias, que é um membro do clube, é exemplo disso. Apesar, independente da idade, é um puta cara maduro, com bata história de vida. Exato. Então, estar fora da onde seria a nossa zona de conforto, para mim sempre foi regra. Tá. Eu não me permito me prender dentro da zona de conforto, porque seria muito confortável. Sim. Então, como característica pessoal, eu sempre estive fora e sempre busquei outras soft skills e outras hard skills para agregar para o meu negócio, para o nosso negócio. Então, sou advogado, meu papel é gerir pessoas e processos. Eu não tenho qualificação técnica, M&A em negócios. O negócio cresceu de tal forma e dentro a gente precisou se reinventar. Uma coisa é você tocar 6 pessoas, outra coisa são 200. Sim. Com 6 você tem personalidade, você sabe o nome do pai, da mãe, do marido, da esposa, tudo. Você está gripado, você acordou mal. Com 200 tem gente que você, infelizmente, você sabe que trabalha para você, mas às vezes você não sabe o nome. Não sabe. É ruim falar isso, mas é uma verdade. É verdade. Tem um turnover, por menor que seja o percentual, que a pessoa às vezes trabalha para você na segunda-feira e você não conheceu ainda. Ela te dá um bom dia, você te chama pelo nome e você não sabe responder o nome da pessoa. E tá tudo bem, é assim mesmo que funciona. E a tendência é piorar. Para mim são 200, para o Nelson são 3.000. E ele tem a memória muito maior que a minha. Ele lembra e sabe o nome da maioria. Mas é impossível saber o nome de todo mundo. Então, a virada de chave é entender que negócios precisam ser tratados como negócios. Você precisa trazer o que você não conhece, pessoas chaves qualificadas para fazer aquilo. Não se arvorar a tentar fazer o que você não sabe, porque vai dar errado. Não é desmérito nenhum, é porque você não sabe fazer. Exato. Então, você vai fazer algo que você não sabe, se der certo é porque deu errado. Não era para dar certo. Traz quem saiba e coloca sentado na cadeira para fazer. E, de novo, dá autonomia para essas pessoas fazerem. Porque, mesmo não sabendo, a gente ainda tem o vício, o hábito de querer estar em cima de tudo. De querer estar certo, né? E à medida que as coisas crescem, você não tem tempo. É impossível você passar, supervisionar com alguma profundidade tudo. Sim. Então, você precisa ter pessoas para que se reportem a você, que façam um trabalho com tal qualidade que te tragam os números e você gerencie referenciais, processos e procedimentos. Nosso negócio é serviço, puramente serviço, como poucos são. A gente não tem produto, a gente não tem estoque, a gente não tem fornecedor. Nossa entrega é intelectual, é criação. E imagina lidar com um advogado é difícil, imagina lidar com 2.000 advogados, 2.000 e poucos advogados. Então é uma missão hercúlea que cada um tem o seu papel dentro da estrutura e o resultado é o principal, que é o bom atendimento e o bom resultado para o cliente. Mas dicas para quem nos ouve em relação ao negócio. A gente já deu várias, né? Então, dar autonomia, ter alinhamentos de propósitos e expectativas. Prazos são importantes, mas eles podem ser revistos no caminho. Sim. Se desvestir da roupa de dono, de ter o apego, de ser centralizador. Tem gente que está ouvindo aí, que fala que não tem, mas sabe que tem. Exato. No final do dia, a porta fechada ali está querendo abrir câmera, planilha e controlar liberação de cafezinho, cortar o copinho de plástico. Tem um custo disso. A dor do crescimento custa. Aí você entender se isso é investimento ou custo. E se for custo, corta. Se for investimento, está na conta. Perfeito. Algo que eu tenho batido muito, que é a importância de ter um mentor e não necessariamente que seja alguém da sua área. Sim, é natural também. é Sou importante. advogado, vou buscar alguém da área. Sou médico, vou buscar alguém da área.
Pode ajudar sim, obviamente, porque encurta o caminho da sua área, mas tem coisas que são óbvias de mercado que funcionam para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, ter alguém geralmente mais experiente, não precisa ser mais velho, tem gente que é mais nova e é mais experiente, que tenha liberdade de falar aquilo que precisa ser dito. Sim. Então, um mentor não é falar o que você quer ouvir. Falar o que você quer ouvir, você vai conversar com um amigo seu, que puxa saco, tem um monte, tem o seu papel também. A gente bate muito nisso no comunidade, né? Tanto no clube quanto no scale, né? Que é isso. Ninguém está aqui para falar o que você quer ouvir. Sim. O pessoal está aqui para te falar a real, para te dar, né, a opinião com base na experiência prática deles, mas você precisa estar aberto, estar disposto a ouvir, né? As pessoas falam que estão abertas, eu falo que estão abertos, que eu estou aberto, Tony, e a gente só está efetivamente aberto porque na primeira vez que você ouve é ruim, é duro. Você finge que está tudo bem, você está puto, você quer matar a pessoa que está falando, fala, você é idiota, você não entende nada do meu negócio, você é coaching, é palestra motivacional, aí você volta para casa puto. Aí você ouve a segunda, você ouve a terceira, você digere. Isso é um trabalho pessoal. Sim. Você precisa se desvestir e efetivamente ouvir, interpretar, digerir o que faz sentido e agradecer pelo aquilo. Agradecer. E tem coisa que você ouve que não faz sentido, mas Tudo tem que bem. ser dito. Exatamente. Tem que ser dito. Não é que a pessoa que está falando está errado, não. É você que ainda não tem a capacidade suficiente para entender o que é prático e efetivo e o que não faz sentido naquele momento. Mas as primeiras vezes são péssimas. E a gente finge que está tudo bem. Não está. E é isso mesmo. Então, se você está ouvindo e está se sentindo péssimo, é que você está no início ainda. Então, ok, se sinta mal, mas vai passar. Mas tenha humildade de... conselho de vó, né? Quando um fala, um burro fala, o outro baixa a orelha. Então, se é razoável, é necessário ter um mentor, seja transparente também, que a gente vai no médico e a gente quer mentir pro médico, né? Não funciona, né? Não. Então, conta o momento que você tá, a pessoa vai lá, bebe, fuma, não faz exercício, fala pro médico que é atleta, pô, não tem como. Não, bebo socialmente, né? Socialmente cara todo dia. Semana, Então, e é natural, as pessoas têm coisa que você não fala nem com o seu travesseiro, que você não compartilha, que você não pensa alto. Mas não dá para encurtar o caminho se você não compartilhar o momento que você está e contar a parte ruim, porque a parte boa é fácil. Sim. É só abrir o Instagram, as redes sociais, que as partes boas estão todas lá. Então, aonde se cresce é contando o que não se conta. Isso. E não contar, ok, faz parte, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas se você escolher alguém como mentor, é essa pessoa que quer ouvir aquilo que você não conta. Senão ela não vai conseguir te ajudar. Então, encontre um mentor, ou da sua área, ou fora, ou tenha mais do que um. Isso. Dê importância para isso. Isso serve como terapia para quem faz ou para quem não faz, mas a mentoria serve como terapia. E não tem problema nenhum olhar para o mercado e copiar o que está sendo feito. Perfeito. Hoje o mercado e alguns colegas, alguns escritórios dizem, e a gente percebe que faz isso com a gente. O Nelson não tinha quem copiar lá atrás. Sim. Agora, quem quiser fazer algo parecido, tem como. Se vai dar certo ou errado, são outros 500. A execução Mas viramos, vai dizer. viramos referenciais. Quando eu entrei no escritório em 2009, o escritório era desconhecido. Eu não conhecia o escritório. O mercado não conhecia o escritório. Depois de um tempo, a gente passou a ser conhecido e desrespeitados. Já vem essa molecada aí achando que vai reinventar a roda e não vai. E fazia parte do momento. E a gente não sabia que a gente estava querendo reinventar a roda, o Nelson não sabia que estava querendo reinventar a roda. Ele não reinventou, ele criou algo que não existia. Ele inventou algo. Depois de um momento, a gente passou a ser conhecido e respeitado. Estou falando do negócio, tá? Quem olha o negócio. Desconhecido, conhecido e desrespeitado, conhecido e respeitado. E o Nelson, pessoa física, ele deu uma descolada do todo. Tem a Nelson Williams e tem o Nelson Williams. Sim. São coisas distintas que, às vezes, caminham juntas, mas a Nelson Williams tem vida própria e o Nelson Williams tem vida própria. E os dois têm credibilidade, respeito, conhecimento, audiência e tal. E isso é um trabalho construído por um time. Sim. Hoje parece que foi fácil, mas 1999, 23 anos de negócio. 23 anos. Legal. Sérgio, muitos insights. Muito obrigado, cara. Foi incrível. Para finalizar aqui, eu sei que você recentemente aí lançou um livro, né, junto com um conhecido, um colega, aluno nosso também, né? Quer falar um pouquinho sobre o que é esse livro? Por que você escreveu? Por que você resolveu escrever? Como que... Trouxe um para você. Que legal. Bruno Bon, nosso amigo. Sérgio Vieira sou eu. A filosofia de sucesso na advocacia. Legal. Aqui são as 3 coisas obrigatórias na vida. Plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro.
A árvore. Legal. A árvore. Ainda não fiz nenhum dos três. Tá em tempo. Então vou fazer. Não, uma você já deve ter feito. A árvore é o copinho. Ô, que susto. Não é o filho que eu tô falando. Não. Se quiser, ó, se registrou aí, tá. Tá registrado. Se quiser pedir pensão. Tá vendo no que dá convidar amigo, né? A árvore era o copinho com algodão e o copinho com feijãozinho. algodão, verdade. Esse eu já fiz. O filho é o Enzo, tem 6 anos e é lindo. Legal, ele é maravilhoso. Obrigado, sou suspeito. E o livro, tenho 3 referências no clube para chegar no livro. Aham. O Thales, quando escreve a história do Easy Tax. Uhum. O Alfredo, com o Bora Bora Vender e o Bora Varejo. E o Felipe Colombo, com o livro. Então, convivendo esses 2 anos no clube, eu percebi que pessoas não acadêmicas, não necessariamente de faculdade, Sim. professores e tal, escreveram e eu percebi o quanto isso é positivo. Sim. Porque compartilha conhecimento e deixa um legado. A gente fala muito de propósito, legado e tal. Verdade. Na fase que a gente está aí de e-book, de leitura em plataformas digitais e tal, eu acho que o livro físico ele é muito simbólico. Sim. No pior cenário, ele vai ficar numa estante, em algum momento alguém vai passar a mão e vai passar o olho naquilo ali. Exato. Então, usando a referência dos 3 do clube, Alfredo, Thales e o Felipe, já tinha aquela ideia que você fala, uma hora na vida eu escrevo um livro. Comecei a rascunhar algo que aqui na prática, o livro chama Filosofia de Sucesso na Advocacia. Legal. São insights teóricos da filosofia com praticidade do que é feito, o que funciona ou o que não funciona no dia a dia. Então comecei a rascunhar. O Bruno já tem outros livros, é meu amigo. Ele é bacharel em Direito e formado em Publicidade. Uhum. Falei, Bruno, aqui, estou com essa ideia. Ele falou, Sérgio, já estou com o início do livro escrito exatamente igual. Legal. Ao invés de fazer 2 distintos, por que não fazemos juntos? Somamos algumas mentiras que a gente conta no livro, alguns insights, e não tem fórmula de sucesso, não tem receita de bolo, não tem fique milionário ao final da leitura. Aqui tem exatamente o título do livro, né? Não é a fórmula de sucesso, é a filosofia. Filosofia. Perfeito. Você pode ficar com ela só na teoria, Sim. como os filósofos, ou colocar na prática e ver o que faz sentido. Isso. A gente traz o estudo prático da Nelson Williams, eu sou suspeito que estou dentro, e o Bruno traz a leitura dele do que ele levantou de informação de mercado, e aí eu terminei minha tríade obrigatória básica de árvore, filho e livro. Perfeito. E espero que, se você ler, deixa depois seu comentário a respeito. Não é exclusivo para operadores do direito. Tá. Alguns outros amigos de outras áreas já leram, serve para qualquer coisa. Legal. Quando eu falo qualquer coisa, pode soar que não serve para nada, mas não é isso. Para negócio, aqui tem algumas dicas, alguns insights em relação a negócios, Legal. e aí sim serve para qualquer empresário, empreendedor, Perfeito. seja dono ou seja colaborador. E eu trouxe um para você. Pô, Obrigado pelo convite, sempre uma honra bater um papo com um amigo. Além das outras cadeiras, da amizade, acho que é mais importante aqui. Sem dúvida. Que a sobrevida, a vitalidade disso é infinitamente maior. E os momentos e as caixas que a gente entra. Então, eu entrei no G4 Imersão para ouvir conteúdo de outra área. Depois eu fui para o G4 Club para estar num ambiente que eu tivesse outras pessoas de outros segmentos para também respirar outras vivências. No final do dia, o ativo são as pessoas. E as pessoas são as relações pessoais, óbvias, mas o CPF com CPF, que independentemente de onde você está, o negócio que você está fazendo, você tem para quem ligar, seja para bater um papo, tomar um vinho, seja para pedir uma indicação, uma mentoria, me conta o que você acha a respeito. Naturalmente, às vezes, fazer negócio. Seja para nos trazer um insight, para fazer algo que estava no seu a fazer, futuro e incerto, e antecipa, porque as pessoas do seu dia a dia, você percebe que funciona. Então, aprender pelo exemplo. As pessoas que estão próximas nos ensinam muito. E colher o melhor fruto disso. Obrigado pelo convite, conte comigo. Eu fico honrado aí pelo presente e deixar um recadinho final aqui para o pessoal. O Sérgio, ele tem feito um trabalho muito legal no Instagram, de criação de conteúdo, tudo. Então, deixa aí seu arroba, Sérgio, pro pessoal, arroba da Nelson Williams também, quem quiser seguir. Vamos lá, @Vieira Sérgio no Instagram, @NWDV, o profissional do escritório, e @Nelson Williams, pessoa física do Nelson. Segue lá.
As pessoas perguntam quem é a assessoria que responde, não tem assessoria, é a gente mesmo. Então, se perguntar, se mandar algo, fique certo que vai ser respondido, contato direto com a gente. Qualquer coisa sobre direito, empreendedorismo, negócios, dúvidas, curiosidades, se for crítica, não manda não, guarda para vocês. Mas nos acompanhe, obrigado pelo bate-papo, sempre uma honra estar aqui. Pô, legal. Eu quero meu assinado, hein? Agora. Obrigadão, Sérgio. Tamo junto. Pessoal, esse foi mais um episódio do Geração G4. A gente está gravando ele especialmente aqui direto do G4 Classic, que é o encontro dos membros do G4 Clube. Não deixa de seguir a gente também, @G4 Podcasts. Me segue lá também, @Tony Celestino. Eu estou fazendo uma cobertura bem legal aqui dos encontros, dos eventos do G4 Clube. Segue também lá, @G4 Clube, @G4 Scale. E fica de olho que vai vir muito mais episódio legal aí. Tem mais um monte de empresários que estão vindo para cá, que a gente vai gravar e que eventualmente a gente vai estar lançando aí na plataforma para que vocês possam ter acesso a esse mundo de conteúdo, de insights, de conhecimento que a gente está trazendo aqui para vocês. Obrigado aí pela audiência e até o próximo episódio.